make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida e com a tua família nessa hora. Hoje nós vamos pegar um texto que está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 12, que diz o seguinte: E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Versículo 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Esse texto é muito tremendo quando nós entendemos todo o contexto que está por trás. Moisés, ele tinha recebido uma incumbência do Senhor de tirar mais de 3 milhões de israelitas do Egito, pessoas que estavam prisioneiras de Faraó, e levá-los até a terra prometida. E nós sabemos pela história que houve tantas coisas, aconteceram tantas coisas, e aquele povo ficou por 40 anos no deserto. Agora você pensa, Moisés, ele tinha que funcionar como um estadista, como um governador, como um líder para tantas pessoas. E Moisés, eu creio que no interior dele, ele sabia bem aquilo que ele tinha recebido de Deus. Ele tinha recebido uma incumbência tão grande, uma tarefa tão grande. Mas eu quero te dizer que quando Deus nos dá uma tarefa, nos dá uma incumbência para nós fazermos, é o próprio Deus que nos capacita. É impossível um homem levar adiante uma função dessa se não for pelo Senhor. Mas nós precisamos saber 3 coisas hoje e eu quero passar para o teu coração. Primeiro, eu creio que todos nós recebemos incumbência do Senhor. Incumbência de sermos pais, esposas, maridos, profissionais, tantas coisas que nós precisamos saber. Tantas coisas que nós precisamos fazer, tantas coisas que recebemos de Deus para fazer. Mas quando Deus nos dá uma coisa para fazer, uma tarefa, uma incumbência, alguma coisa para fazermos, Ele mesmo nos capacita. O Senhor capacita a tua vida. Mas nós precisamos primeiro saber de 3 coisas baseado nesse texto que nós lemos de Moisés. E a primeira dela é aquilo que Moisés fala a Deus. Olha, eu preciso conhecer o teu caminho, para que eu ache graça diante dos teus olhos, para eu te conhecer melhor. Quer dizer, quando Deus nos dá alguma coisa para fazer, primeira coisa, nós precisamos conhecer os caminhos do Senhor. Decididamente, definitivamente, os caminhos do Senhor, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, pois os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Nós vemos as coisas e tiramos conclusões a partir daquilo que nós vemos, a partir daquilo que nós sentimos, nós ouvimos. Mas Deus, ele vê muito para além disso. Então, quando Deus nos dá uma tarefa, nós precisamos saber o caminho do Senhor, para que se nós tivermos um coração sensível, nós estejamos obedecendo e achamos graça diante de Deus. Acharmos graça diante do Senhor é a melhor coisa. A graça é um favor imerecido de Deus. A graça do Senhor é melhor que a vida. A Bíblia diz assim. Então, para nós acharmos graça, nós precisamos conhecer o caminho do Senhor e obedecê-lo. Lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, na época de Moisés, Deus falava com Moisés face a face. Moisés foi um profeta do Senhor, Moisés ouvia o Senhor, Deus se manifestava a ele de formas tão tremendas. Mas hoje conhecemos o caminho do Senhor através da palavra de Deus. Salmo 119 que fala, todo o Salmo de 119 descreve a palavra do Senhor, sobre a importância da palavra, sobre o que a palavra significa na nossa vida.
No Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Se nós colocarmos uma lâmpada nos nossos pés, nós vamos enxergar o próximo passo. Mas se nós tivermos uma luz para o caminho, nós vamos enxergar ao longe. E quando nós temos uma tarefa para executar, quando nós temos uma incumbência para executar, nós precisamos conhecer o caminho, nós precisamos obedecer ao Senhor, nós precisamos conhecer os princípios de Deus para que tenhamos essa graça tão maravilhosa, essa graça que é um favor que nós não merecemos do Senhor. Então, primeira coisa que você precisa saber, primeiro ponto que você precisa saber é que se você realmente tem incumbências, tarefas para executar aqui nessa terra, você precisa conhecer o caminho do Senhor. E a segunda coisa, em decorrência desse texto, vendo esse texto, a segunda coisa que nós observamos é que Moisés diz assim, olha, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Quando Moisés ele faz essa declaração, ele declara, está implícito nessa declaração a dependência dele de Deus, a dependência do Senhor. E Deus fala para ele, olha, a minha presença irá contigo e eu te darei paz. A presença do Senhor nos traz paz. A presença do Senhor nos traz descanso. Se nós conhecemos o caminho do Senhor, em consequência de conhecermos o caminho do Senhor, conhecemos a Deus, nós vemos quanto Deus é maravilhoso. E daí nós descansamos, se nós sentimos a presença do Senhor. Em tudo aquilo que você passa, eu sei que você passa dificuldade, porque isso nós passamos dificuldades. A própria palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflição. Temos aflição quando somos pais, quando somos esposa, quando um marido tem a esposa. Muitas vezes tem tanta aflição, tanta coisa na nossa profissão. Eu costumo dizer que nós não temos uma profissão, nós temos um chamado de Deus para executarmos algumas coisas. Se você é dentista, um profissional liberal, um médico, um empresário, um agricultor, não importa o que você está fazendo, veja isso como um chamado do Senhor, como uma tarefa do Senhor para você. E se você ver tudo isso que você está fazendo, se você conseguir visualizar isso como uma tarefa do Senhor, olhe para Deus e diga, olha, eu preciso conhecer os teus caminhos. Eu preciso saber os teus caminhos para te conhecer melhor e para achar graça diante do Senhor. Comece já a olhar tudo aquilo que você faz de um prisma diferente, sobre um aspecto diferente. Porque quando nós olhamos que há um Deus todo-poderoso, que não se afasta do trono, mas que os seus olhos percorrem toda a terra para se fazer forte com aqueles cujos corações se voltam para Ele, nós nos sentimos muito mais tranquilos. E nós começamos a ver essa dependência de Deus, como Moisés viu. Moisés, ele faz observações muito sábias aqui. E ele declara, olha, Senhor, eu quero a tua presença, porque se a tua presença não for comigo, eu não quero ir. Isso é uma declaração que agrada o coração de Deus, que agrada o coração do nosso Senhor. Por quê? Porque quando nós falamos isso, nós declaramos que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. E isso também declara uma intimidade com o Senhor. Senhor, eu quero a tua presença. Quando eu faço essa declaração, eu estou declarando que eu quero ter uma intimidade com o Senhor. Deus não nos criou para uma religião simplesmente. Deus não nos criou para obedecermos ordens, obedecermos estatutos simplesmente. Deus nos criou para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Isso faz toda a diferença. Isso traz descanso para as nossas vidas. Comece já a clamar a presença do Senhor e já comece a receber aí aonde você está esse descanso, essa paz que excede todo entendimento, essa paz que não depende daquilo que nós estamos passando, não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas depende daquilo que nós vemos no Senhor, depende da presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa profissão. Essa paz que não é aquela paz que o mundo dá, aquela paz que é tão rápida, aquela paz que nós temos quando compramos alguma coisa e nos sentimos alegres, quando nós sentimos o cheirinho de carro novo, quando adquirimos um veículo novo. Não é essa paz que Deus está falando, não é a paz nem a segurança pelo dinheiro, não é a paz nem a segurança quando tudo vai bem. A paz do Senhor é aquela que excede, é aquela que está acima de todas as coisas, e essa paz se dá pela presença do Senhor na nossa vida.
Quando nós realmente queremos e buscamos o Senhor nesse nível, como Moisés, Senhor, não me deixes ir se a tua presença não for comigo. Eu desafio você hoje a falar com o Senhor dessa maneira, com temor e tremor do Senhor, realmente querendo que essa presença se manifeste na tua vida, na tua família, em todas as tuas circunstâncias. E o terceiro ponto que eu quero deixar hoje no teu coração é o terceiro pedido de Moisés. Moisés foi muito sábio, eu admiro essa sabedoria que Moisés teve naquele momento, impulsionado pelo próprio peso da tarefa que Deus estava colocando nas mãos dele. Moisés disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus respondeu assim: olha, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. A glória do Senhor, a beleza do Senhor é a bondade dele. Eu costumo sempre falar que Deus é bom, Deus me ama e Deus cuida de mim. Eu levanto fazendo essa declaração, eu ando fazendo essa declaração, é o meu estilo de vida crer nessa declaração, trazer isso como uma verdade para a minha vida. E quando eu vejo que Deus é bom, que Ele me ama e que Ele cuida de mim, eu tenho tranquilidade. E Moisés, quando ele pediu para ver a glória do Senhor, Deus disse: olha, eu farei passar por ti toda a minha bondade. Muitas vezes, nós passamos a vida inteira sem reconhecer, sem observar, sem conseguir enxergar a bondade de Deus. Nós vemos a bondade de Deus pelo fato de estarmos vivos, de levantarmos, respirarmos, pelo fato de termos uma família, de termos saúde, ou de podermos ter o suprimento necessário para a nossa vida, ou até para nos ajudar muitas vezes quando estamos na falta de alguma coisa, de saúde ou de qualquer outra coisa. Nós vemos a bondade do Senhor, nós vemos o suprimento do Senhor, mas muitas pessoas, elas continuam mesmo, não obstante a toda essa bondade que é manifesta diariamente sobre nós, não obstante a isso, tem pessoas que vivem infelizes, que vivem reclamando diariamente e porque não reconhecem, não conhecem, não conseguem observar essa bondade, elas perdem a alegria de ter a bondade. Elas passam pela vida sem vê-la, sem ver a bondade do Senhor. Eu queria desafiar você a pedir como Moisés pediu: Senhor, mostra-me a tua bondade. Eu passo por muitas vezes momentos tão difíceis. Nós pregamos uma palavra que é maravilhosa, que é perfeita, mas nós passamos por aflição. Mas todas as vezes eu digo: Deus, eu quero ver a tua bondade. Mesmo nas horas que eu estou tão alegre, que tudo está dando certo, tudo está fluindo na minha vida, eu digo: Deus, me mostra a tua bondade. Porque corre o perigo de que pela nossa humanidade, da nossa falta de visão, nós não conseguimos ver a bondade do Senhor. E daí nós perdemos. Nós achamos que tudo é tão natural, que nascer o sol de manhã é natural, que chover é natural, e muitas vezes a chuva é uma bênção, mas muitas vezes quando chove, eu vejo tantas pessoas reclamando da chuva. E chuva é bênção, chuva molha a terra, faz as sementes crescerem. São pessoas que não conseguem ver a bondade de Deus. E hoje, um conhecimento está chegando ao teu coração. Talvez você nunca tenha pensado dessa maneira. Por isso que a Bíblia diz assim: olha, vocês vão conhecer a verdade e essa verdade vai libertar vocês. Que essa verdade da palavra do Senhor possa estar libertando a tua mente e o teu coração. Que diante de tantas coisas, de tantas tarefas que você tem que fazer, que são coisas que estão implícitas já na tua vida, que foram dadas por Deus para você, que você possa fazer uma parada na tua existência e dizer: Deus, faz-me conhecer os teus caminhos. Faz-me conhecer o teu caminho, para que eu ache graça diante dos teus olhos, para que eu possa te ver. Não queira andar pelo teu caminho. Pelo nosso caminho, nós andamos até um determinado momento, mas chega uma hora que nós temos uma limitação, que não tem dinheiro, talvez não tenha médico, não tenha nada que possa resolver. Mas se nós estivermos nos caminhos do Senhor, que são muito mais altos, mais elevados do que o nosso, nós vamos ter essa paz, nós vamos achar graça diante do Senhor, esse favor imerecido. Vamos ter a misericórdia do Senhor, nós vamos ter o olhar do Senhor sobre a nossa vida.
Então peça para que Deus mostre a bondade dele para você hoje, para que ele mostre quanto ele tem sido bom, de quantas coisas ele tem livrado você. Muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, olha, pastora, eu fui livre de um acidente há tantos anos atrás, hoje eu sei porque eu fui livre, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Da mesma forma hoje, não deixe passar o tempo, porque o tempo é algo que não volta, você não consegue segurar o tempo. Quando eu falo agora, o agora não existe, porque à medida que eu falo, ele já passou. Não existe o presente. Quando nós falamos presente, ele já passou. Então, observe, reconheça, usufrua. A Bíblia diz que se nós quisermos, nós podemos comer o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra é reconhecer a bondade do Senhor. É mesmo na falta, nós reconhecermos que Deus é bom, Deus nos ama e Deus está conosco, mesmo na dificuldade. Então hoje, diante dessa palavra e de toda a sabedoria que Moisés demonstrou, está escrito para que nós tenhamos também essa experiência, eu quero desafiar você a ver que Deus te deu incumbências, que Deus deu coisas para você fazer, Deus deu filhos para você criar, casa para você cuidar, uma profissão, um chamado para você estar desempenhando. Então peça a Deus, Deus, eu quero conhecer os teus caminhos. Faz-me conhecer os teus caminhos para que eu possa te conhecer melhor e ache graça diante dos teus olhos. Eu desafio você a dizer, Senhor, sem a tua presença eu não irei. Eu não posso ir sem ti, Senhor. Declare essa dependência do Senhor, que só Ele é Deus. E por último, peça a Deus que mostre a bondade dEle na tua vida. Baseado nessa palavra, eu quero orar sobre você agora. E orar é se comunicar com Deus, é se comunicar com Deus que se relaciona. Então, à medida que eu oro, concorde no teu coração, ou mesmo abra os teus olhos e esteja falando com as tuas palavras, e você vai ver que Deus já está aí para te responder. Amém? Feche os teus olhos e nós vamos estar orando. Deus, eu te agradeço pela tua palavra que é tão poderosa, Senhor, e nos faz mudar de lugar. Deus, nessa hora, eu quero pedir por todos aqueles que ouviram essa palavra e concordam com ela. Senhor, faze-os conhecer o teu caminho, para que eles te conheçam melhor e achem graça diante dos teus olhos. Também, Senhor, diante de toda a incumbência que o Senhor tem dado a cada ser vivente, a cada criatura, Senhor. Deus, nós declaramos agora que nós não podemos ir sem a tua presença. A tua presença nos traz paz, segurança, intimidade com o Senhor. E por último, nós queremos te pedir, Senhor, mostra-nos a tua bondade, porque até para isso nós somos limitados, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos visualizar. Mostra, Senhor, a tua bondade, Senhor, para que nós possamos a cada dia ter gratidão no nosso coração e sermos levados a uma dependência maior, a um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Eu abençoo essas pessoas, Pai, que estão fazendo essa oração, essas pessoas que viram esse programa, estão ouvindo essa palavra, Deus, que eles nunca mais sejam os mesmos. Cura-os, Pai, liberta-os, Pai, entra com a tua paz e a tua provisão nesses lares, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus pela tua vida. Se você ouviu essa palavra, se você fez essa oração, eu declaro que você nunca mais vai ser o mesmo. Comece a ler a palavra do Senhor, a Bíblia, como hoje na Nova Aliança, através de Jesus, nós temos revelação no nosso coração pelo Espírito Santo, quando nós lemos a palavra do Senhor. E é assim que nós conhecemos o caminho do Senhor. Estamos aqui na igreja de contínuo, esperando a tua visita. Vai estar passando na tua tela ali os programas, os horários dos nossos cultos, das nossas celebrações. Também siga-nos através das redes sociais e através do avportal.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe